Antes do sextou, vamos então de pré-jogo para Santos e Avaí. Se enfrentam nesse sábado lá em Vila Belmiro. Vila Sorte, Belmiro, Vila Sorte, Vila Sorte, Belmiro. Um nome extremamente contestável desse do naming rights do Santos, que é assunto também do vídeo de hoje. Mas antes vamos falar de campo, depois a gente fala de barbaridades cometidas fora dele. Bom, tô meio improvisado aqui hoje, mas não queria deixar de fazer o vídeo. Vamos lá. O Santos volta para a segunda rodada do retorno da Série B, enfrenta de novo o Avaí. Avaí, que vencemos no primeiro turno por 2-0, gols de JP Sherman e Furt. E a gente tem algumas mudanças e algumas diferenças do time que atuou na primeira rodada, na segunda rodada da Série B, para esse agora na 21ª. A começar pelo goleiro, né? Então, lembro com vocês aqui quem foi o time que enfrentou o Avaí no primeiro turno. João Paulo no gol, JP Sherman, que naquela oportunidade ainda vinha se firmando, é o jogo que ele faz o gol e acho que mostra pro Carille que era um absurdo o que ele estava tentando. Gil, Joaquim, que não está mais no clube, e o Escobar. Schmidt, Pituca e Juliano, que está fora por conta de lesão. Otero, Guilherme e Morelos. Principais mudanças para o time que vai amanhã a campo até então. Goleiro, sai o JP machucado, entra o Brazão. O Sherman está sendo poupado por conta de uma lesão no pé direito, então vai jogar o Rodrigo Ferreira, que jogou no último jogo inclusive. Gil volta depois de um jogo em que foi poupado, tratou ali uma lesão também nas costas. No lugar do Joaquim é o Jair, que vem confirmado aí como titular na zaga e vem indo muito bem, e o Escobar. No meio-campo, Schmidt, Pituca. No lugar do Juliano, que está contundido, vai o Serginho. Otero, Guilherme, e no lugar do Morelos, o Furt. Morelos que no jogo do primeiro turno entrou na metade do segundo tempo. Tem novidade nos relacionados também. Biliarce está relacionado. E a minha dúvida, a minha curiosidade é saber com quantos minutos ele consegue entrar e, mais do que isso, em qual posição ele joga. Eu tenho 3 palpites, divido os 3 com vocês agora. O primeiro eu acho que é o mais simples, ele entra no lugar do Guilherme. Na apresentação na coletiva, né, na coletiva e nos highlights, que até tem aqui no canal sobre o Biliarce, ele cai bem para o lado esquerdo. Então acho que pode ser uma tentativa, colocar ali alguns minutos para tentar colocar uma correria, fazer uns dribles, tentar ganhar a torcida por esse tipo de ação dentro do jogo. Uma segunda, que é a minha preferida, seria na saída do Serginho. Ele poderia jogar ali como 10, jogando atrás do atacante, que é uma posição até que ele comenta que é a preferida dele, onde ele está mais acostumado a jogar. Essa para mim seria uma ótima, porque primeiro a gente já testaria ele numa função que o Santos precisa de gente jogando, porque a meia é um dos setores mais carentes, já que o Carille se recusa a usar o Miguel como opção de armação, a gente só tem hoje o Serginho, já que a outra opção para a meia seria o nosso glorioso Patrick, que inclusive está relacionado para o jogo de amanhã. Mas eu queria ver o Biliarce jogando nessa posição, com mais liberdade, se aproximando tanto dos pontas como do atacante. Atacante esse que pode ceder lugar para ele no time no segundo tempo, e essa seria a terceira hipótese. O Biliarce jogando no lugar do Furt. E aí, nesse caso, não seria como um centroavante, seria meio que como um segundo atacante, um jogador mais recuado, mais encostado nos pontas, mas com uma flutuação maior, uma movimentação maior. Um pouco do que o Bigode tenta fazer quando entra. Ele não fica ali aquele 9 centralizado fixo, ele tenta sair um pouco mais da área, construir um pouco e tentar receber essa bola em condições de velocidade ou de ultrapassagem ali para poder finalizar. Meu chute para o que o Carille vai fazer, pelo tempo que ele está treinando e pela falta de ritmo, eu chuto que ele vai optar por colocar o Biliarce no lugar do Guilherme. Então a chance de a gente ver ele como meia talvez mais para frente, quando conseguir um pouco mais de ritmo, mas acho que de cara ele troca o famoso 6 por meia dúzia, não cria ali grandes complexidades no esquema de jogo do Santos, para não
para não correr o risco de enriquecer o jogo, né? Porque vai que ele, pelo amor de Deus, tem uma ideia ali nova que encaixa, que não foi treinado ou que dá certo, né? Então, a gente tem que continuar no nosso quadradinho de sempre. Além da novidade do Bilhares como relacionado, tem também a novidade do Alejandro Villarreal, jogador do Sub-20 colombiano, que foi chamado aí para compor o banco de reservas. Esse acho que tem menos chance ainda de entrar, e pela maneira como ele joga no Sub-20, e aí vou ser super sincero que eu nunca vi esse cara jogar, mas li a respeito do que o pessoal que cobre no Sub-20 fala, me parece ser um jogador também de boa movimentação, pode jogar assim como 9, né? E pode ser uma entrada aí que ele faça na substituição Furt por Villarreal. Seria legal para ter um menino jogando ali depois de uma tentativa que não deu certo com o Enzo Monteiro. Talvez o Villarreal encaixe um pouco melhor, dê opções, consiga jogar de uma maneira um pouco mais leve e consiga criar ali um buraquinho para ele ser dúvida para o Carille para os próximos jogos. Mas é uma tentativa, lógico que não está garantida a entrada dele, está garantida somente o relacionamento dele para o jogo, né? Então vamos ver, acho que se o Santos estiver com uma vantagem no placar, tiver com um jogo mais tranquilo, pode ser que o Carille resolva sacar o Furt para colocá-lo, e aí a gente tem uma possibilidade de vê-lo em campo pela primeira vez como profissional e ver o quanto que ele pode render. Lembrando que quando um jogador vem do Sub-20 gera uma expectativa muito grande de ser outro raio, mas você tem que botar para jogo e entender um pouco melhor se esse cara consegue render no ritmo e na velocidade de um time profissional, não mais entre meninos, né? Vamos ver como que vai o Villarreal, tomara que vá bem. Bom, para fechar então a parte de escalação, Santos vai a campo com Brazão, Rodrigo Ferreira, Gil, Jair e Escobar, Schmidt, Pituca e Serginho, Otero, Guilherme e Furt, né? Então, se fosse para fazer aí um chute de como o Santos terminaria o jogo, né? O que eu gostaria de ver em campo seria Brazão, Rodrigo Ferreira, Gil, Jair e Souza, Schmidt, Pituca e o Billiarce na função de armador, Otero, Guilherme e Villarreal. Isso assim, imaginando que todo mundo está inteiro, né, até o final do jogo, que a gente não tem a troca pelo Otero, a troca do Guilherme e tudo mais. Como eu acho que o Carille termina o jogo? Brazão, o Rodrigo Ferreira vai até o final do jogo, porque ele só tira o Sherman quando está em campo, quando é o Rodrigo Ferreira fica o jogo todo. Jair, Gil e o Rainer, que também está relacionado. Schmidt, Pituca e o Patrick na meia. Patati, Billiarce e Villarreal. Isso pode ser uma possibilidade dele inverter, talvez colocar ali no lugar do Patrick e manter o Otero, né? E bota o Otero pro meio, jogando com Patati e Billiarce abertos e o Villarreal na referência. Mas é uma possibilidade, claro que eu quero ver também o quanto o Carille tem de coragem para colocar o Patrick jogando na Vila, né? Com o pessoal pegando no pé. Espero que se o Patrick entrar, consiga fazer alguma coisa, consiga tirar essa imagem super negativa que ele tem e consiga fazer alguma coisa de útil, enfim, pelo Santos, né? Isso é o que a gente tem para o pré-jogo, mas eu queria aproveitar o vídeo de hoje, até por não ter tanta coisa para falar, queria falar um pouquinho sobre o tema do naming rights, né? Que é um tema aí que tá chegando, tá em polêmica, até porque hoje, sexta-feira, era para ser o dia da coletiva de apresentação oficial desse naming rights, ela foi cancelada, sem muitas explicações, com uma desculpinha, que eu acho que tá no meio aí, mas eu queria dar os três pitacos sobre o porquê eu acho que esse naming rights tá subindo no telhado e, claro, dividir com vocês o que eu penso. Primeira coisa, o nome desse naming rights é horroroso. Vila Viva Sorte é aquele típico nome em que só o dono da empresa Viva Sorte, ó, Viva Sorte vai chamar a vila. Por quê? Você tirar o nome Vila Belmiro e trocar por Vila Viva Sorte, zero chance. Não é igual você ter um Neoquímica Arena. E eu acho até que o Santos tentou fazer algo parecido com o Morumbis, mas fez a versão da Shopee da Morumbis, né? Então, assim, virou Vila Viva Sorte, é um negócio horroroso, Vila Viva, isso aí tem tudo para ser um nome que vai mais zicar do que ajudar, e a gente vai ver, colocar isso à prova amanhã já. Esse é um primeiro ponto, né, do nome. O segundo, eu acho que tem a ver com a
maneira como que o Santos cancelou essa coletiva de hoje, né, que quer esperar a W Torre, não quer criar nenhum tipo de mal-estar de uma relação que já está desgastada, claramente, e aí eles dão aquela segurada e falam, não, os caras não responderam o e-mail que a gente mandou, vamos deixar para sábado, na hora do jogo a gente faz o anúncio oficial, vai dar tudo certo, vamos dar mais um dia pros caras, é só pra gente garantir, vai que, né? Então, nessa linha de raciocínio, o Santos não faz a aprovação do nome. E o terceiro ponto é com relação à questão de uso do nome no uniforme. E aí tem um ponto que é... o Santos parece que vendeu também peças do uniforme, né, do Santos. E aí, nesse ponto, o cara meio que comprou o naming rights do estádio, vai ganhar um pedaço do uniforme. E parece que enquanto não tiver resolvido esse problema entre W Torre e Santos, a gente fica com esse negócio, não, só pra vocês não perderem o investimento, pra gente não ter que devolver um pedaço do Pix, a gente dá um pedaço da barra do Shorts pra vocês, e a gente vai, a hora que isso aí solucionar, volta ao acordo normal e fica aí como uma bonificação que a gente dá. Isso tem toda a cara de coisa mal amarrada e coisa mal feita, então, pra falar o mínimo, isso aí é de uma, assim, vergonhice sem tamanho, é de um amadorismo que, assim, é o estampado do que é o amadorismo do Santos hoje, até numa negociação como essa de um name rights que para todo o clube é um negócio super bem amarrado e elaborado. No Santos vira um nome do estádio horroroso que pode ser transferido para um pedaço de patrocínio dentro do uniforme do Santos. Mas diz aí para mim nos comentários o que você acha dessa polêmica aí dos naming rights do Santos. Eu tô de volta no pós-jogo. Por hoje é só. Um abraço. Tchau.